Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouco sobre o câncer de mama na disciplina de Princípios Básicos de Oncologia do projeto Inova Campus, curso de Medicina. Nosso grupo é constituído por Elineuma Henrique dos Santos, Emanuele Soares Fontinelli e Gabriel Lima Ramos. Informações gerais. O câncer de mama é uma doença que afeta principalmente as mulheres, mas também pode ocorrer em homens. É caracterizado pelo crescimento descontrolado de células malignas no tecido mamário. O câncer de mama é a neoplasia mais incidente na população feminina e acomete preferencialmente mulheres por volta dos 50 anos de idade, sendo raro antes dos 30 anos. O diagnóstico precoce do câncer de mama é fundamental para melhorar as taxas de sobrevivência e reduzir a mortalidade. Dados de 2010 mostram que há 49 casos para cada 100 mil mulheres. No Brasil, infelizmente, cerca de 60% dos tumores malignos da mama são diagnosticados em estágio avançado. O tratamento do câncer de mama envolve cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e terapia direcionada. A detecção precoce do câncer de mama, seguida do tratamento efetivo, tem comprovado a redução da mortalidade desse câncer. O câncer de mama é uma doença neoplásica que se origina nas células mamárias e pode se manifestar de várias formas e de diferentes características clínicas e histológicas. A caracterização adequada do câncer é fundamental para um diagnóstico precoce e para um tratamento mais eficaz e determinação desse prognóstico. Os tipos histológicos mais comuns do câncer de mama, eles vão incluir o carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo. O ductal invasivo, ele vai ser caracterizado por uma proliferação anormal de células que revestem os ductos mamários e aí vão invadir os tecidos adjacentes. Já o carcinoma lobular invasivo, ele vai se originar nas células que revestem esses lóbulos mamários e ele também apresenta uma capacidade invasiva. Como a gente pode verificar aqui na imagem do slide, tem aqui o ducto, que é esse canal de passagem, e o lóbulo acima dele, que é essa estrutura mais arredondada, como se tivesse algumas escamas. E além desses dois subtipos, que são os mais comuns, outros fatores também vão ser considerados nessa caracterização do câncer, como por exemplo o tamanho do tumor, o grau histológico, que ele é determinado com base nas características das células tumorais e a sua semelhança com as células normais do tecido de origem, porque, como todos sabem, o câncer, quando ele está avançando, ele tende a modificar a estrutura das células. Também vai ser caracterizado pelo envolvimento dos linfonodos axilares, porque a presença de células cancerígenas nesses linfonodos, ele vai indicar aí uma maior probabilidade de ter ocorrido uma disseminação dessas células cancerígenas para outras partes do corpo. E também vai ter aí a presença de metástases como um fator de caracterização e a presença de alguns marcadores moleculares específicos, como a proteína P53, que vai regular aí a disseminação, a multiplicação dessas células. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no Brasil, após o de pele não melanoma. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama são idade acima dos 50 anos, este considerado como o fator mais importante. Temos também alguns fatores genéticos, como mutações dos genes BRCA1 e BRCA2. Além disso, temos menopausa tardia, obesidade, sedentarismo e exposições frequentes às radiações ionizantes, que podem estar associados ao desenvolvimento de câncer de mama. Nesta tabela, observamos as taxas brutas de incidência por neoplasia maligna da mama, por 100 mil mulheres, estimadas para o ano de 2022, segundo o Brasil, regiões e unidades da Federação. Foram estimados 66,280 mil casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste.
Em relação ao diagnóstico do câncer de mama, ele é realizado através do exame clínico associado com estudos de imagem e confirmado por avaliação histopatológica por meio de biópsia. Para o reconhecimento de lesões iniciais, deve-se proceder com a avaliação clínica como parte do exame físico e ginecológico, no qual, se for detectado algum sinal ou sintoma, como por exemplo, tumoração não dolorosa de limites irregulares, descarga papilar sanguinolenta, edema na pele da mama, como aspecto de casca de laranja, retração da papila mamária, prurido na papila mamária, erosão da papila mamária e linfonodos axilares aumentados de tamanho. Uma vez detectado algum desses sinais ou sintomas, serão solicitados exames complementares. A mamografia é o exame de imagem mais utilizado, tendo em vista seu baixo custo e relativa acessibilidade. Ela é muito eficaz para detectar lesões pequenas e impalpáveis ou em estádios iniciais. No que tange à mamografia diagnóstica, esta pode ser requerida independentemente da idade da paciente, desde que ela apresente sinais ou sintomas de câncer de mama ou sempre que dúvidas existam e precisem de esclarecimentos. Já em relação à mamografia de rastreamento, ela consiste no exame de rotina realizado anualmente para mulheres entre 40 e 50 anos de idade. No entanto, em casos de histórico familiar de câncer de mama ou antecedentes de doenças proliferativas da mama, o início do rastreamento deve ocorrer de forma precoce, por volta dos 35 anos de idade. A mamografia geralmente é complementada pela ultrassonografia mamária, principalmente quando as mamas são muito densas. Em alguns casos específicos, o médico pode solicitar até a ressonância magnética mamária para elucidar alguma dúvida diagnóstica. Agora, tratando sobre o estadiamento do câncer, este consiste em realizar uma avaliação da extensão do câncer de mama, a fim de definir qual tratamento melhor se adapta ao caso do paciente. O estadiamento local ou loco-regional examina a mama e os linfonodos regionais, que são os axilares e ao redor da clavícula. Essa avaliação pode ser realizada por meio do exame físico, da mamografia, ultrassonografia e da ressonância magnética. Já o estadiamento sistêmico, ele avalia os órgãos distantes da mama, como pulmões, fígado e ossos, para descartar a presença de câncer nesses locais. O sistema TNM define alguns parâmetros ou descritores para fazer uma avaliação do estadiamento do câncer. O T indica o tamanho do tumor primário e se disseminou para outras áreas. O N descreve se existe disseminação da doença para os linfonodos regionais. E o M indica se existe presença de metástase em outros órgãos, como pulmões ou fígado. Em relação ao tamanho do tumor primário, classifica-se como TX quando o tumor primário não pode ser avaliado, T0 quando não há evidência de tumor primário, TIS, carcinoma in situ, TIS, CDIS, carcinoma ductal in situ, TIS, Paget, doença de Paget do mamilo sem tumor na mama, T1, quando o tumor é menor ou igual a 2 centímetros, T2, quando o tumor é maior que 2 centímetros e menor ou igual a 5 centímetros. T3, quando o tumor é maior que 5 centímetros. E T4, quando o tumor é de qualquer tamanho, com extensão direta à parede torácica e ou à pele. Para os linfonodos regionais, classifica-se como N0, quando os linfonodos regionais não podem ser avaliados, por exemplo, por terem sido previamente removidos. linfonodos regionais sem sinais de metástases. N1,
metástases em linfonodos axilares regionais níveis 1 e 2 móveis. N2, metástase em linfonodos regionais. N2A, axilares, níveis 1 e 2, fixos entre si ou a outras estruturas. N2B, da cadeia mamária interna, clinicamente detectada, sem evidência clínica de comprometimento de linfonodos axilares. N3, metástase em linfonodos regionais. N3A, infraclaviculares, nível 3, com ou sem comprometimento de linfonodos axilares. N3B, da cadeia mamária interna, clinicamente detectada, com evidência clínica de comprometimento de linfonodos axilares. N3C, supraclaviculares, com ou sem comprometimento de linfonodos axilares ou da mama interna. Em relação à metástase à distância, classifica-se como M0 quando se tem ausência de metástase à distância e M1 quando é verificada a presença de metástase à distância. Então, dessa forma, com base nesses descritores, tamanho do tumor primário, linfonodos regionais e metástase, é possível definir o estágio do tumor. Por exemplo, estágio 0. O tumor primário é classificado como TIS, que significa carcinoma in situ. Os linfonodos regionais são classificados como N0, ou seja, linfonodos regionais sem sinal de metástase. E metástase é classificada como M0. Isso significa que tem ausência de metástase à distância. Outro exemplo é o estágio IA, que o tumor primário é classificado como T1, ou seja, ele tem uma dimensão menor ou igual a 20 milímetros ou 2 centímetros. E os linfonodos regionais N0, que são linfonodos regionais sem sinal de metástase, e metástase M0, que significa ausência de metástase à distância. Outro exemplo aqui, estágio 3C. Isso significa que o tumor primário ele pode assumir qualquer tamanho. Linfonodos regionais são classificados como N3, ou seja, tem metástase em linfonodos regionais, e metástase é classificado como M0, ou seja, ausência de metástase à distância. E, por fim, estágio 4, que o tumor primário pode assumir qualquer tamanho, os linfonodos regionais podem assumir qualquer classificação também, e metástase é classificado como M1, ou seja, foi observado metástase à distância, a presença de metástase à distância. Agora, vamos considerar o seguinte exemplo. Uma mulher de 60 anos apresenta um tumor primário com dimensão de 30 milímetros ou 3 centímetros e também apresenta metástase em linfonodos axilares regionais. No entanto, sem a presença de metástase à distância, ou seja, ausência de metástase à distância. Qual seria o estágio desse tumor? Então, de acordo com essa tabela, o estágio seria 2B. 2B. Em relação aos marcadores moleculares para o câncer de mama, os principais são BRCA1 e BRCA2, utilizados para o diagnóstico precoce do câncer hereditário, receptor de estrogênio e receptor de progesterona, que indicam uma predisposição endócrina. HER2 indica neoplasia. Antígeno CA15-3 é utilizado para monitorar a terapia. Antígeno DX também é utilizado para o diagnóstico e monitoramento da terapia. Já o MammaPrint e o PAI1 são utilizados para o prognóstico. O tratamento do câncer
ele vai envolver uma abordagem multidisciplinar, que pode incluir a cirurgia, a radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal e a terapia direcionada. E além desses tratamentos convencionais, novos métodos, novas terapias têm sido desenvolvidos com o objetivo aí de melhorar os resultados, né, e reduzir os efeitos colaterais. A cirurgia é o método mais clássico, né, o, que é mais praticado atualmente, que ela vai ser uma opção bem comum para o tratamento do câncer de mama, porque ele envolve a remoção ou parcial do câncer de mama, que vai se chamar mastectomia conservadora, ou a remoção completa da mama, que vai ser somente chamada de mastectomia. E além disso, a cirurgia pode ser combinada com a remoção dos linfonodos axilares para avaliar, né, a disseminação desse câncer, conforme eu expliquei no slide anterior. A radioterapia também vai ser um método utilizado, que ela vai assim, jogar uma radiação ionizante para destruir as células cancerígenas e reduzir o risco de uma recorrência local. Ela vai poder ser realizada após a cirurgia conservadora de mama, que vai ser aquela retirada parcial, ou em combinação com a mastectomia, que vai ser a retirada total. A quimioterapia é um tratamento bem, digamos que um pouco agressivo, porque ele vai consistir na administração desse medicamento e vai destruir as células cancerígenas e as células normais do corpo. Ele vai ser frequentemente utilizado para o tratamento de câncer num estágio mais avançado ou em casos de alto risco. E além desses tratamentos convencionais, que eu citei anteriormente, algumas terapias emergentes têm mostrado essa promessa no tratamento do câncer de mama. E a principal delas, que é bem debatida em sala de aula, que é a imunoterapia. Esse vai ser um procedimento que vai estimular o sistema imunológico do paciente a reconhecer e destruir as células cancerígenas. E alguns dos medicamentos imunoterápicos, como os inibidores de checkpoints imunológicos, têm mostrado uma eficácia bem aumentada no tratamento do câncer. E eles são bem específicos, esse é um ponto positivo. Diferente da quimioterapia, que vai ser como se fosse um kamikaze, né? Ela vai destruir as células saudáveis e também as células cancerígenas. Com a imunoterapia, a gente consegue especificar mais as células que estão causando problema. Então, obviamente, o paciente ele vai sentir muito menos efeitos colaterais e talvez esse seja um dos métodos que vai nos ajudar a vencer essa doença chamada câncer.